Olá pessoal, aqui é Léo Artures, estou aqui direto da minha equivaranda, com a minha vista que nesse dia é nublado, de frio até. Em maio já chegou o frio em Nova Friburgo e estou aqui hoje para conversar sobre o cinema brasileiro, sobre os filmes que lançados em mídia física. Eu tenho uma coleção de 135 filmes do cinema brasileiro. E hoje eu trouxe 10 filmes que são duplas. São dois filmes de cada cineasta. Para quem não me conhece, eu trabalho com documentário, eu escrevo, produzo, dirijo. É o meu estilo de filme preferido, é o que me encanta, é buscar buscar a poesia aqui dentro da realidade. É aquilo que eu tenho buscado todos os dias aqui no meu trabalho. Então, eu trago aqui também alguns documentários, né, que foram lançados em mídia físicas. Então, eu tenho um total de 10 filmes. Então, vamos lá separar aqui. Todo mundo deve conhecer o cineasta, vou esticar aqui, o cineasta José Padilha, do Cidade de Deus, do Narcos, mas o José Padilha, ele fez alguns documentários e este documentário especificamente, o Ônibus 174, é o meu filme preferido do José Padilha. É um filme que vai muito além do óbvio. É um filme que tenta investigar este caso dos sequestro desse ônibus que parou a cidade aqui do Rio. Eu lembro bem desse dia de estar em casa com a minha mãe e ver pela TV. Então, o José ele foi atrás da história do Sandro, que é a pessoa que sequestrou esse ônibus e fez algumas vítimas durante as negociações. O Sandro acabou sendo morto na viatura ao ser capturado e não teve um julgamento sobre aquilo que ele fez. Então, o José Padilha ele foi após o caso e fez a investigação, né? Como eu estou aqui na minha varanda, né, tem muito reflexo, né? Mas olha só. Então, eu sempre quis ter esse filme porque é um trabalho extraordinário, tá? Ele é um filme que de extras não tem que basicamente nada, né? Você pode ver que ele tem os extras, ele indica como menu interativo, sinopse e trailers dos próximos lançamentos, tá? Só tem o áudio em 2.0, tá? É uma edição muito simples, que como vocês podem ver, né? Eu adquiri numa locadora, né? E a locadora, né? Cão Sentado, aqui de Nova Friburgo. E tava lá aqui no canto, né? É uma edição muito simples de um filme muito importante, de um filme muito bom do Padilha, tá? E o outro é Garapa, um filme lindíssimo que teve uma carreira internacional, tá? É uma edição da Vini. A Vini, ela foi uma distribuidora que surge e sai do cenário muito rápido. O próprio Tropa de Elite 1, né, aquele sucesso estrondoso, né, que se esperava uma distribuidora maior, foi a Vini que fez, tá? Então tem um trabalho aqui de arte bem bonito, né, tal. Mas o que é legal é que tem os extras, que tem entrevistas. Além do trailer, tem entrevistas. Ele tem já o áudio 2.0 e 5.1, né? O widescreen, né? E aqui tem, né,
já foi um lançamento após o ônibus 174, Tropa de Elite 1 e 2, né? Que fala sobre a fome, né? Então, o José Padilha, né, por mais que tenha feito muito sucesso, né, com o Tropa de Elite, a questão social é um tema recorrente nos seus filmes. Até no próprio Robocop, né, isso tá aqui presente, né? Então, essa é uma edição que se preocupou, né, com uma capinha transparente que combina, né, com a capa branca, e uma edição que tem uma impressão bem que legal, né, do título e de uma foto forte. Então, são as duas edições do José Padilha em documentário, dois filmes maravilhosos que tivemos a sorte de existir em mídia física, porque sem a existência nós não teríamos como assistir estes filmes. Agora vou para a Daniela Breutmann. Daniela Breutmann, uma jornalista de carreira de sucesso na Folha de São Paulo, que se encontrou no documentário, uma pessoa que escreve muito bem. Eu tive a sorte de ter feito um curso de formatação de projetos com ela, é um curso rápido de fim de semana. Naquele momento eu estava dando o curso de documentário em Nova Friburgo, eu a convidei para participar de uma aula apenas do meu curso, que era todo sábado. Ela veio a Nova Friburgo, passeou, conversamos muito sobre o documentário. Foi uma pessoa super inteligente, muito interessante de conversar sobre poesia, arte. E a Daniela tem esses dois documentários. O Meu Brasil foi um dos primeiros documentários dela que ela fez a partir de uma ONG que viajou o mundo. Ela me presenteou quando ela veio dar o curso dela, né? Então, ela lançou, né, o filme em mídia, né, que você pode ver, que tem legenda em inglês, porque esse foi um filme produzido, projetado, não sei se foi exibido num evento da ONU, que me comentou tal, aqui na época, e tem uma entrevista com Noam Chomsky, um cara, né, para quem não conhece, um cara incrível, e tem entrevistas maravilhosas aqui. Se fala sobre essa luta, né, contra a discriminação, as drogas. Cara, é muito interessante, né? Que Brasil é esse que a gente vive, e ela trouxe, né, uma perspectiva muito boa e exibiu no Fórum Social Mundial. Então é uma edição, né, muito interessante, e que, se não fosse a mídia física, nós não temos como assistir o filme da Daniela, tá? E o outro filme, que foi aquela que ela já conseguiu, né, uma projeção que maior, é uma edição lindíssima, lindíssima. Participou do Festival do Rio, uma produção em parceria com o Canal Brasil, né? Marcela Yuca, No Caminho das Setas. Então ela fez um digipack, você pode ver que nem tem reflexo, né? Que é um material de papel, né? Com uma qualidade, né, de áudio 2.0, 5.1, com legenda. Tem o making off, que é tão interessante quanto o filme, né? Ó, é um digipack lindíssimo, né? Preto, e tem aqui o disco, lançado pelo Canal Brasil, né? E também fui presenteado pela Daniela quando ela veio fazer o filme, mas eu lembro de ter visto este filme à venda na Livraria da Travessa em Botafogo, ali na Voluntários. É um filme que teve uma distribuição, que teve uma venda. Eu lembro que um fato curioso
que ela, né, passou para os meus alunos, ela sobre assim, pegue o direito de imagem da pessoa antes da entrevista, porque você pode ter dor de cabeça. E por quê? Ela lembra que quando foi entrevistar o Falcão para o filme, ela pegou, né, o registro antes, e o Falcão disse algumas coisas que se arrependeu depois. Então ela disse que ele ficou muito em cima dela, pressionando para não entrar. E ela ignorou, porque ele deu, e no momento que deu, já tendo assinado, ele não poderia fazer nada. E foram depoimentos que foram muito fortes, muito interessantes para o filme, para a narrativa que ela queria construir. Então ela usou. E nesse caso a gente pode discutir as questões éticas e tal, mas ela estava protegida e a pessoa disse o que queria. E tá lá gravado. Então foi um grande aprendizado. Então aqui, Daniela Breutmann com os seus 2 filmes. Agora vamos para Maria Augusta Ramos, uma cineasta espetacular, uma pessoa que foi a fundo de investigar os tratamentos em que os menores possuem pela justiça, por cunho social, dentro de presídio, pelo juizado. São 2 filmes, não são continuações, mas são complementares daquilo que se que propõe. A Maria Augusta faz um cinema direto espetacular, ela tem uma sensibilidade para a construção narrativa incrível. Então, ela lançou esses 2 filmes, tá? E você tem o Justiça, né? Que mostra, né, a carceragem, o presídio, mostra as famílias, né, dos menores presos, o processo. Ela teve acesso para filmar, né, a custódia, né, a audiência de custódia, as causas, o processo judiciário desses menores. Então ela é uma pessoa, cara, que está muito à frente do nosso tempo e fez esse filme que tem 2 discos. Quando que você pode ver um documentário com 2 discos, uma edição tão especial? Olha isso, ainda com uma case, né, diferente, maravilhosa, numa edição de capa dupla, né, e que na capa de dentro, né, você pode ver que tem aqui, né, as audiências adicionais que não foram para o filme, o debate, né, que teve do lançamento do filme, que depoimento dela, dos personagens, entrevistas. Cara, são 2 discos e isso aqui para mim é uma preciosidade, né? Foi distribuído pela Video Filmes, que é uma distribuidora de Petrópolis, né? Que não é tão perto aqui daqui, que você pode achar que a serra toda é perto, né? Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, mas não, tá? Se torna mais perto eu ir de Nova Friburgo para o centro do Rio de Janeiro do que para o centro de Petrópolis, porque eu tenho que cruzar toda Nova Friburgo, toda Teresópolis para chegar a Petrópolis. Então, é uma distribuidora que fez uma edição maravilhosa que o filme que merece. Então, aqui estão os 2 discos, as especificações, tá, do site. Tem um texto maravilhoso, tá? Então, é uma imersão no mundo que é tão distante de todos nós, né? Que se remete a uma parcela da população pequena, mas é uma parcela que sofre muito, com muitas questões sociais e culturais que culminam, né, nessa condição de vida.
Então, Maria Augusta com esse filme, e depois tem o Juízo, né? Mais um filme sobre os menores, mais um filme sobre essa questão social. É um filme que aqui você pode ver, né, que rodou o mundo, tá? Também da Video Filmes, tá? É uma edição mais simples, né? De uma edição única, que não é capa dupla e não tem, né, os extras como lá tem, né? O Justiça é de 2004 e Juízo é de 2007, tá? São dois filmes. Eu quero que voltar aqui na Justiça para mostrar a capa dupla. Ó, né? É como, né, a foto que aqui está, ela está... Eu até prefiro essa capa do que essa, mas eu entendo, né, de o chamariz, né, das falas, dos prêmios, né, serem interessantes para venda, para o marketing. Então, de 2004 e de 2007. Eu não lembro, eu acho que eu já vi o Justiça em algum streaming, em algum lugar de venda, no Google Play, alguma coisa assim, há muito tempo. Não sei onde hoje você encontra, mas eu sei que em mídia física você consegue ter acesso a Maria Augusta. A última notícia que eu tive, que eu vi, né, que eu não a conheço, né, é que ela estava fazendo filme para o Intercept sobre o vazamento das mensagens do TRF4, né, do processo da Lava Jato, né, que o Intercept que vazou aquele monte de mensagens que culminou, né, na anulação de quase todos os processos que a Justiça, a partir do processo da Lava Jato, fizeram. E tem uma coisa aqui que é muito comum até, que não parece, que é uma coisa que eu não gosto nos livros e nos DVDs. Você tem aqui, né, a capa, juntou, botou. Olha isso. Por que que alguns filmes e alguns livros fazem isso, invertem? Você bota aqui... Eu tenho um livro sobre Nova Friburgo lindíssimo, sobre a história da cidade, que é aquele livro que você quer que deixar na sala, exposto, lindo. Aí quando você deita ele fica assim, o nome de cabeça para baixo. Não façam isso, por favor, isso é muito ruim. E a videofilme que fez tão que bonito em Justiça e fez aqui desse jeito, de cabeça para baixo. Até aqui, ó, o nomezinho aqui, olha isso, ó. Gente, isso é muito ruim. Agora, vamos de Ana Mulhert. 2 filmes. Esse aqui, Que Horas Ela Volta, é um filme mais recente, que foi colocado pela Academia de Cinema do Brasil para concorrer ao Oscar. Eu acho o filme extraordinário, nota 10, um filme maravilhoso. Tem um filme mais antigo, é proibido fumar, né? Então, esse aqui eu comprei, vocês podem ver numa locadora, tá? É uma edição que é lançado pela Play Art, né? Olha isso. Tem aqui as especificações, né? Que é a escolha, né, desse degradê aqui do preto ficou ruim para ler. Não é só para que vocês não, por causa do reflexo, mas ficou ruim, né? Então você pode ver. Diz que tem extra, aqui não diz quais são, né? E tem cenas deletadas e making off. Mas aqui ele identifica o menu, que não diz quais são, e apenas na especificação diz quais são. Aí tem aqui um monte de prêmio, né, tal, e por dentro, né, aqui está uma edição simples. Olha, é capa dura. Aqui, eu vou mostrar uma coisa que eu sofro em Nova Friburgo. Vocês podem ver aqui, né,
as montanhas maravilhosas, lindas, o verde. E o que acontece? É muito úmido em Nova Friburgo, porque a proximidade com a natureza é muito perto. O que é maravilhoso, é lindo, me gera um bem-estar, só que isso gera uma umidade. E o que acontece em Nova Friburgo? Eu acho que não vai dar para ver. Olha aqui, ó. Gera esse monte de, ó, monte de mancha, monte de, às vezes até mofo. Olha isso. Nova Friburgo. Uma foto, né? Muito boa, muito forte da Glória Pires. Uma edição que na caixa é simples, mas a capa é muito interessante. Então, Ana Mulaert com Proibido Fumar. E que horas ela volta? Eu comprei na Amazon aqui da vida, lacrado, quando lançou. Fui ao cinema, fiquei encantado com o filme, tá? Já fui nessa leva recente, que não tem nada, não tem extra, não tem nada, é só o filme, mas é um filme que eu acho muito importante para a história do Brasil. Eu acho um filme maravilhoso, que explica muito sobre o Brasil que nós vivemos, tá? Simples e importantíssimo, pela Paris Filmes. Tem aqui os seus selos, os seus louros. Então, Ana Mulaert. Agora, por último, chegamos a Gabriel Mascaro. Gabriel Mascaro com Um Lugar ao Sol, Boi Neon. Um documentário e uma ficção. Um Lugar ao Sol eu conheci na faculdade de cinema. Assisti durante uma aula, não lembro qual foi, acho que foi com Flávio Cactus, na aula de documentário. Um documentário maravilhoso, que é um reflexo do Brasil, que é sobre as pessoas que escolhem morar numa cobertura do prédio. Então ele vai a várias coberturas, Recife, Rio, entre outros lugares, várias coberturas, conversando sobre aquelas pessoas, conhecendo quem são, por que eles se interessam por ter uma cobertura no prédio. É um retrato, é um corte social e cultural muito, muito bom do Brasil. Até hoje ele é importantíssimo. Não sei se aquelas pessoas que lá deram aquele depoimento, ao ver hoje, né, como elas refletem sobre aqueles depoimentos, né? Então, eu achei este documentário numa barraca na Avenida Alberto Braun, né, aqui de Nova Friburgo, a principal rua. Tem um senhor que eu esqueci o nome, ele vende livros e DVDs. É uma confusão, você chega lá, é um caos para você achar. De vez em quando ele bota umas caixas de DVD. E aí eu cheguei, ao olhar os DVDs, achei isso, não acreditei quando eu vi, que é um filme que eu não sabia que tinha sido lançado em DVD, e comprei, né? Olha só, os prédios, as fotos, é uma arte muito, você percebe que é uma arte muito, muito caseira, mas é de bom tom, né? E aqui está, contato, se você quiser, tá? Tem até o nome em inglês, tá? O áudio mono, que nem estéreo é, e tem as legendas, tem as frases. É um filme maravilhoso. Por dentro, tá? Uma visão, né? Sobre da sombra, né, que o prédio faz aqui na praia, né? Uma edição simples, muito interessante. E depois, Boi Neon, o Gabriel hoje tem uma carreira
maravilhosa, de filmes com grandes orçamentos, de filmes de reflexões incríveis. Boi Neon eu amei, né? E lançado pela Imovision, que tem este estilo, né? Sempre uma moldura branca com o pôster. Eu adoro este estilo deles. É uma pena que eles tenham parado de que lançar filmes, né? E Boi Neon, ó. O Carré, né? Oh, meu Deus. Ele agora tá até em voga, né? É o Juliano Casaré. Meu Deus do céu. Carré, carne de porco, né? Porra. Então, olha, os extras. O que tem? Aí aqui tem os créditos e extras. Áudio, descrição, legenda descritiva e libras. Se o filme tem isso, é porque possivelmente ele fez todo com dinheiro público, que é uma das prerrogativas hoje dos filmes, ter uma cópia, e no caso de mídia física ou onde for, com a acessibilidade. Então, aqui está uma capa dupla com uma foto lindíssima do Julian, né? Que faz um personagem, ele faz esse personagem muito bem. É um filme muito interessante, tá? Comprei num sebo, não lembro onde, não foi numa locadora. Então, Gabriel Mascaro com seus 2 filmes, um documentário e uma ficção, Boi Neon e Um Lugar ao Sol. Então hoje eu trouxe esses 10 filmes brasileiros, muitos documentários, porque o streaming, existe um dado, né, que até tem um gráfico que eu vi, que o início do sucesso dos streamers, ele proporcionou a produção e exibição de muitos documentários, que o documentário sempre teve, né, dificuldades e barreiras ao encontrar o cinema, a sala de cinema, a exibição que é na televisão, e ele encontrou nos streamers o seu caminho de produzir e de exibir. Mas, infelizmente, hoje, em 2026, você pode perceber que os streamers focaram nos documentários que são sobre aqueles casos de assassinatos em cidades pequenas ou em grandes. Tem uma enxurrada de documentários desse tipo e de pessoas famosas. Eu vi agora na Netflix que teve o do Ronaldinho, que vai ter do James Rodrigues, da Colômbia. Ou seja, e aí você tem o Beckham, você tem um monte de gente conhecida. Então eu até estava conversando com esse amigo e ele dizia, cara, é isso que eles produzem hoje. Então um documentário como esse, Um Lugar ao Sol, do Gabriel Mascaro, dificilmente será produzido e exibido no streaming, aqui Maria Augusta Ramos com seus filmes, mas e por isso que eu sempre adquiri esses filmes, né, em mídia física, porque você não consegue, e são filmes espetaculares. Então a mídia física nos proporcionando acesso àquilo que se perde, porque defendo mais do que nunca, né, a memória do cinema reside na mídia física, seja em disco ou em película. Então, hoje foi uma parte da minha coleção do cinema brasileiro em mídia física. Tá? Até a próxima e vamos juntos mantendo a mídia física em voga e mais presente no nosso dia a dia. Abraços.